Pai, Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez diante da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, Senhor, porque se estamos aqui, estamos bem e sob a Tua proteção. Que o Senhor nos dê, Senhor, clareza ao ler tudo que aqui está escrito a Teu respeito. Sim, Senhor, nos revela tudo que aqui está oculto, mas que, com a sua permissão, Senhor, nós conseguimos ter uma leitura com toda a compreensão concedida pela tua vontade. Assim nós te pedimos e cremos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui em Tiago 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, isso aqui vem muito de encontro o que eu sempre venho falando nos vídeos antigos, né? A gente não sabe pedir. A gente pede o que está em nosso coração, né? Na nossa vontade e não alinhados ao que Deus quer para nós, né? Irmãos, eu sou um exemplo claro disso, né? Eu vou aqui meio que contar um testemunho aqui para os irmãos, porque eu aprendi isso aqui, irmãos, de uma forma que me causou muito sofrimento, né? Eu sou mãe de um filho, né? Então eu sou mãe, eu sempre fui muito ansiosa, né, em relação ao futuro, a gente sempre quer o melhor, que eles se realizem, né? Eu vivia sempre pedindo a Deus algo para o meu filho, assim, em relação à vida profissional, né? Eu achava que aquilo era o melhor para ele, que aquele era o caminho dele. E eu persistia, irmãos, sempre naquilo, e não acontecia, né? Eu orava, eu pedia, orava, eu achava que estava fazendo tudo da maneira correta, eu achava que Deus ia me dar o que eu queria, né? E não o que seria melhor para mim. Mas graças a Deus, né? Deus é misericordioso. E aí, irmãos, se passaram anos e anos e anos, eu no mesmo pedido, né? Houve vários negativos, né? Aquilo nunca acontecia. Então, irmãos, quantas vezes eu ajoelhei no meu quarto chorando, falava, Senhor, o Senhor não gosta de mim, né? Porque todo mundo tem, né? As pessoas fazem pedido, o Senhor consegue. Por que que o meu não vem, né? Então eu chorava muito, irmãos, era muito sofrimento. E aí, mas eu sempre estava perguntando, questionando a ele o porquê que não vinha. Eu achava que eu estava fazendo algo de errado. Eu estava realmente fazendo, né, irmão? Pedindo da maneira errada, né? E aí, o que que acontece, irmãos? Depois de muitos anos, né? Eu lembro que eu estava limpando a minha casa e eu vi uma notícia na televisão. Na hora que eu vi aquela notícia, Deus tocou no meu coração. Tá aí a tua resposta. O porquê que eu não te dei aquele que tu me pediu naquela época, que fazia muitos anos, irmãos. Foram mais de 5 anos eu questionando, pedindo sempre a mesma coisa. E aquela notícia, ela veio de encontro àquilo que eu pedia para Deus. Deus me mostrou que tinha relação com aquilo. E naquela notícia, irmãos, Deus me mostrou que se eu tivesse pedido se ele tivesse me dado o que eu pedi naquela época, eu não estaria aqui. A minha família não estaria da forma que está hoje. Eu não conhecia a palavra dele. E assim, irmãos, pode ter certeza, é, a minha vida seria um cativeiro total. Deus fechou as portas para mim, para o meu sofrimento. Então, assim, na hora que eu vi aquela notícia, que ele me mostrou que aquela era a minha resposta, irmãos, eu chorei muito, sabe? Eu fui para dentro do meu quarto, pedi muito perdão para Deus, porque ele me mostrou que aquela era a resposta que eu almejava há tanto tempo. Coisas que não davam certo, né, em relação à vida profissional, né? Como eu já falei para os irmãos aqui do meu filho, ele simplesmente fechou portas que seriam só tribulação, né, na vida dele, não dariam alegria. Então, depois disso, Deus conduziu a minha vida totalmente voltada para Ele, né? Ele restaurou totalmente a minha família. Ele
deu aquela paz que eu tanto almejava, mas que eu não sabia como pedir para Ele. Me deu coisas muito maiores do que o que eu pedia, o que eu realmente necessitava, irmãos, Ele me deu. Mas aquela resposta que eu sempre almejava, Deus me deu através de uma notícia na televisão. E depois, em seguida, foi concretizado mais ainda, né, através de outras coisas que eu vivi, que Ele me mostrou de novo, que foi por causa daquilo que não foi feito. Irmãos, quando eu vi o que eu iria passar se Ele tivesse me dado aquilo, eu chorei muito, porque como Deus é zeloso, irmãos, como Ele nos ama, Ele nos livra de cativeiros ocultos que a gente não vê, Ele te tira de caminhos obscuros. Então, irmãos, eu falo por experiência própria. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Aquilo que você pede que não vem, não se entristeça, né? Eu me entristeci porque eu não conhecia Deus de verdade, né? Eu não sabia que Ele estava fechando portas que iam me causar sofrimento. Então, irmãos, não duvide que Deus trabalha a seu favor, que Deus, tudo que Ele te dá é o que realmente você está precisando. Deus não concede uma bênção para a gente sem que a gente esteja preparado para a gente receber aquilo ali, se for o que Ele tiver para nós, a gente só vai receber quando a gente estiver totalmente alinhado, né, aqui, daquela forma que Ele quer que nós estejamos. Então, assim, Deus é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele trabalha em nossa vida o tempo inteiro, né? Ele conduz a gente sempre por um caminho seguro, o caminho debaixo da proteção dele. Ele trabalha sempre ao nosso favor, né, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, irmãos, ponha todos os seus sonhos aos pés do Senhor, né? Seja o seu, seja dos seus filhos, né? De quem você estiver orando aí para Deus fazer a obra, entregue totalmente à vontade dele, irmãos, e espere na vontade dele. Não imagine que vai ser feita a sua vontade, porque a sua vontade pode não ser o melhor para você. Foi isso que aconteceu comigo e Deus me mostrou que o que eu queria não ia ser bom para mim nem para minha família. Eu agradeço a Ele, né, por ter fechado essa porta, porque as portas que Ele abriu na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha família, são bênçãos, irmãos, que o dinheiro não compra, né? E a gente jamais vai perder, porque está aqui ó, no coração a mudança, né? Abandono de velhas práticas, né? Ele nos dá a capacidade de enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Eu agradeço a todos, irmãos, pela companhia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.